A gente vai conversar sobre displays LCD, tá, pessoal? Na verdade, em relação a essas lâminas aqui que eu estou postando para vocês, eu ainda não consegui acabar um texto de apoio. Vou ver se ao longo dessa semana eu consigo acabar um texto de apoio aqui para a parte do display, tá? É bastante coisa para escrever, mas pelo menos fazer um rascunho geral, que nem eu fiz dos outros tópicos, tá? No momento eu estou correndo atrás da máquina naqueles meus capítulos, tá? Tentando disponibilizar um material a mais para vocês. Mas, em suma, tem muito mais material aqui do que a gente vai discutir, tá? Então, vocês vão ver que o uso do display LCD é uma coisa bastante simples, tá? A gente vai focar um tipo específico de display que a gente tem aqui, que é o que a gente tem no Tinkercad, que é o que eu pedi para vocês, tá? Que são os displays alfanuméricos, mas depois, se for o caso, eu faço alguns comentários. Eu nem tenho aqui comigo um display gráfico, mas se for o caso, a gente comenta um pouquinho sobre como que isso daí tudo trabalha. De novo, tá, gente? O meu foco aqui muito mais com vocês é a questão de uso, né, de trabalho com display, tá? Tem uma seção aqui que eu vou dar só uma pincelada, que seria o interfaceamento direto, usando esse chipset aqui, que é o chipset mais usado no mundo para microcontroladores, para displays alfanuméricos, tá? Mas, basicamente, vamos lá. Já começo discutindo, de certa forma, dele, tá? Quando a gente fala em displays, gente, de cristal líquido, para começo de história, a gente está falando em uma família, né, de displays, tá? Que a gente pode utilizar até o momento, muito embora eu não tenha feito um uso mais específico com vocês aqui em microcontroladores, até o momento que a gente tinha feito em termos de acionamento de display seria uso de LEDs, né, e poderíamos usar certamente displays de 7 segmentos, ok? Não cheguei a mostrar com vocês, mas é da mesma maneira que a gente tinha feito lá em circuitos lógicos, em sistemas digitais, se utiliza displays de 7 segmentos sem nenhum detalhe a mais. O que a gente pode fazer é simplesmente um compartilhamento de pinos, que nada tem a ver com o display em si, mas, em suma, a gente sai lá dos displays baseados em LEDs e a gente chega nos displays de cristal líquido, tá? Quando a gente fala em displays de cristal líquido, a gente está falando numa família de displays, tá? Basicamente, existem características, eu não vou entrar aqui na característica construtiva do display de cristal líquido, tá? Mas, basicamente, são displays que são construídos justamente usando uma tecnologia onde a gente permite polarizar ou não a passagem de luz. Então, todo display de cristal líquido, na realidade, o cristal, entre aspas, líquido, ele funciona como uma espécie de lente que consegue barrar a passagem ou não da luz, tá? Consequentemente, em todo display de cristal líquido, vocês vão ter o display, e sempre ao fundo do display, quem já pegou um display na mão aí, tá? Vocês vão ter o backlight, tá? Vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. The display, eu não sei, aqui tem uma palavra em inglês que vai me faltar agora, mas que seria para vocês verem como ele é construído. Parts, de repente. Não vou conseguir mostrar aqui para vocês, de repente aqui. Não vou ter felicidade aqui de achar uma imagem razoável aqui para vocês, tá? Mas, em suma, displays... achei, tá? Um pouquinho além do que a gente quer falar, tá? Mas, basicamente, né, pessoal, de repente sirva aqui como uma referência bem rápida aqui para nossa conversa, tá? Ou aqui, ó, Liquid Crystal Display. Na verdade, temos aqui. Deixa eu abrir aqui na própria Wikipedia. Não necessariamente o nosso display vai ser construído dessa maneira, tá? Mas, basicamente, como elementos componentes aqui de um display de cristal líquido, vocês têm um filtro polarizado, tá? A camada que constitui, de certa maneira, as informações a serem apresentadas. E aí tem outras subcamadas aqui, tá? Mas sempre existe numa camada atrás dessas daí, que eu acho que aqui a figura até não ficou muito boa. É isso que eu quero, mas eu tinha que achar uma figura bonitinha. Que ele está falando de TV, né? Eu não quero falar de TV. Mas, em suma, sempre atrás do display, e aqui eu não sei se eu consigo mostrar para vocês. Tá? Sempre atrás do display, vocês vão ter
uma parte, não consigo aqui, não encontrei, não achei uma figura boa. Sempre atrás do display vocês vão encontrar um elemento, que é o que a gente chama de backlight, tá? Ou luz traseira, como o próprio nome diz, né? Backlight. Que basicamente tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato que o display de cristal líquido ele não é um display emissor de luz, tá? Na prática, ele só bloqueia ou permite a passagem. Isso daí vocês refletem em todas as telas derivadas de displays de cristal líquido até hoje, tá? Todas essas tecnologias que a gente utiliza, essencialmente, elas necessitam uma luz traseira para fazer a emissão, tá? Talvez aí eu não conheço em detalhes, com a única exceção da tecnologia que surge agora, que está surgindo, né? Que é a tecnologia OLED, que aí diz que o display é constituído de LEDs, efetivamente, o que daí, nesse caso, faria a emissão de luz. Mas aí é uma outra tecnologia, uma outra família de displays. Em suma, no display de cristal líquido, vocês sempre vão ter, grosseiramente falando, a camada do display em si e a camada traseira, que a gente vai chamar de backlight, tá? Dito isso, existem dois tipos de displays comuns, que são os displays alfanuméricos e os displays gráficos, tá? Sendo que os displays gráficos a gente tem uma variedade muito maior de tipos de variantes, tá? O que nos leva a, no caso de uso de displays gráficos, a ter necessariamente o estudo de como esse display funciona, como é que eu posso trabalhar com ele, e se eu quero trabalhar com uma forma mais simples com ele, inclusive verificação se existe uma biblioteca que permite o trabalho com aquele tipo de display, não. Já os displays alfanuméricos, essencialmente são matrizes de pontos, tá? Podendo ser ou não monocromáticos, na maior parte dos casos monocromáticos, nós vamos trabalhar com display monocromático, tá? E nesse tipo de display, esse chipset, que é o HD 44780, que é um chipset fabricado pela Hitachi, tá? É o controlador mais usual. Então, eu diria para vocês aí que 90% a 95% dos displays alfanuméricos que vocês vão encontrar vão ser trabalhados com esse chipset, tá? O que significa esse chipset estar trabalhando com esses displays? Significa que esse chip nos oferece uma forma de trabalho, digamos assim, padronizada com esse tipo de display. Se eu não tivesse o chipset, eu poderia estar acionando diretamente a matriz de pontos, mas eu precisaria de uma quantidade de pinos muito superior a que, por exemplo, a gente teria com o Arduino Mega, tá? É possível fazer o acionamento direto, mas necessariamente eu teria que estar, digamos assim, acionando os pontos individuais do meu display. Então a gente vai usar esse cara, que é o que vocês vão encontrar na vasta maioria dos displays desse tipo, tá? Se for, de novo, gráfico, aí vocês têm que tomar muito cuidado ao usar o display gráfico, de vocês, no mínimo, terem o datasheet desse display para conseguir saber como trabalhar com ele, tá? Com o chipset de controle dele. Ou, se vocês tiverem sorte, né, já a existência de uma biblioteca bem conhecida que permita que vocês façam o que vocês necessitam, tá? Então, esse nosso chipset 44780 vai permitir trabalhar com displays alfanuméricos. Ele é um chipzinho que permite trabalhar com até 80 caracteres, tá? Em configurações diferentes. Significa que a gente pode ter displays de várias dimensões, tá? Sendo as mais comuns as dimensões que eu estou mostrando para vocês agora. 8 colunas por uma linha, 16 colunas por duas linhas, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui no Tinkercad, e que eu acredito que seja a configuração mais comum ainda hoje, tá? E indo até displays, por exemplo, de 20x4, que são displays mais altos, tá? Que se vocês necessitam apresentar mais informações, vocês vão conseguir trabalhar tranquilamente usando as bibliotecas e os métodos que vão ser apresentados para vocês agora. Então, grosseiramente falando, tá, pessoal? Não vou garantir a totalidade, porque sempre tem exceções, mas a vasta maioria daquilo que vocês usarem de displays de cristal líquido, vocês vão conseguir tá trabalhando usando as bibliotecas que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? E eu consigo ainda trabalhar com displays maiores usando mais de um chip de controle, tá? Se for necessário. Bom, dentro do mundo Arduino, especificamente, antes de eu falar de como é que a gente trabalharia diretamente com esse cara, existe uma biblioteca que chama-se Biblioteca Liquid Crystal, tá? Que é a biblioteca que já faz o interfaceamento com esse chipset, justamente, tá? Sendo uma biblioteca que ela é construída para trabalhar com display de cristal líquido em modo de comunicação por barramento paralelo. Tá? Significa que eu vou mandar comandos de 4 em 4 bits ou de 8 em 8 bits. Tá? Nesse momento, gente, até para vocês terem essa noção, vale a pena mostrar algumas curiosidades. Tá? Então, por exemplo, nós temos displays aqui de 20x4, ó.
Até não tá tão caro esse display de 20x4, tá? Considerando aí a maior parte dos casos, vocês estão vendo que é um display que vai ter 4 linhas, né? Mas a gente também tem displays, display LCD serial, tá? Que na verdade são displays, pessoal, que eles vêm com um conversor. Agora eu não sei se está aparecendo aqui, ó. Na verdade pode ser mostrado dessa forma, tá? Tem o display já pronto, que vocês poderiam, ó, módulo 2C já soldado, tá? Tem o display já prontinho, que vocês poderiam comprar em diferentes configurações, onde o display é esse daqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, e essa placa verde. Vocês estão vendo que tem uma placa mais escura aqui por cima, né? Essa plaquinha aqui é uma plaquinha que ela serve, se houver a necessidade, para vocês conseguirem fazer a comunicação com o display de cristal líquido usando uma interface serial. Nesse caso, vocês usariam apenas 2 pinos do Arduino, tá? O que facilita, obviamente, dá para usar inclusive com um, se for o caso, tá? Mas aqui ele está usando o SL e o SDA, tá? Então, teoricamente, a gente usaria 2. O que facilita uma eventual situação onde vocês têm uma restrição de pinos, tá? Esse conversor aqui também é vendido em separado. Tá? Na verdade, ele serve para mais coisas do que simplesmente um LCD, tá? Mas para a gente, e aí vale o comentário aqui, por isso que eu fiz esse comentário, para a gente usar essa biblioteca padrão do Arduino, nós estamos pressupondo que vamos efetivamente usar o display de barramento paralelo, tá? De 4 a 8 bits, a depender de como a gente faça a configuração, tá? Ou seja, se vocês quiserem usar aquelas versões de displays seriais, e até estou comentando, porque vai que alguém pegou um display desse tipo, né? Aí vocês têm que encontrar uma adequação dessa biblioteca, tá? Existem bibliotecas quase idênticas, porém com a comunicação serializada, tá? Aí vocês têm que usar uma biblioteca compatível, tá? No caso da biblioteca Liquid Crystal, a gente considera os seguintes sinais como existentes, tá? O barramento de dados, que a gente chama de forma geral de DB, né? DB0, DB1, DB2, podendo ser um barramento de 4 ou 8 bits, selecionável, tá? O sinal RS, que é um sinal que serve para determinar o tipo de operação que a gente está executando em cima do display, mas isso para nós é transparente. O sinal Enable também serve para controlar as operações em cima do display, que para nós também é transparente. E o sinal RW, que esse é opcional, tá? Na vasta maioria das situações, vocês não querem fazer leitura da memória do display, vocês querem somente fazer escrita. O que nos permite, por exemplo, aterrar esse sinal, porque ele é ativo baixo, tá? E habilitando somente a operação de escrita, tá? Então não necessito usar esse tipo de sinal. É uma biblioteca extensa, eu não vou falar com vocês de todas as operações em sala de aula, tá? Aqui na nossa aula gravada, tá? E aí, justamente por isso, é extremamente importante, pessoal, não deveria ter aberto aqui, mas foi, é extremamente importante que vocês consigam acessar a documentação dessa biblioteca, tá? Eu acho que hoje em dia já existe documentação em português, vocês teriam que dar uma procurada, tá? Mas eu sempre coloco a referência à documentação original. Então, vocês têm aqui toda a documentação da biblioteca e todos os comandos, tá? Apesar de nessa apresentação eu falar da vasta maioria deles, a gente não vai abordar todos eles, tá? A gente vai abordar somente aqueles que sejam essenciais ao nosso trabalho. Bom, dito isso, quando a gente for fazer a conexão do display LCD usando esse controlador Hitachi ali, a HD 44780, a gente vai ter que fazer a conexão conectando pelo menos 4 vias de dados. Obviamente aqui os pinos que eu vou usar do Arduino são indiferentes, tá? Mas eu tenho que conectar 4 vias de dados, tá? Eu posso aterrar o sinal RW, como está aterrado aqui nesse caso. Vou aterrar, obviamente, o terra do display. Posso alimentar o display com 5 volts que são fornecidos na placa do Arduino, tá? O display não consome tanta corrente assim, tá? Então eu consigo alimentar ele. E aí eu vou ter um pino, que é o pino VO, que eu tenho que deveria, pelo menos, ligar num potenciômetro, ou eu posso o VO, agora eu não me lembro, tá, com certeza, mas eu posso ou aterrar ou ligar a VCC, na prática, tá, ou ligar em 5 volts ou em 0, porque esse pino determina o contraste do display, tá. O pino RS eu tenho que ligar no Arduino,
o pino enable tem que ligar no Arduino, e os 4 pinos de dados indo do DB4 ao DB7, eu tenho que obrigatoriamente ligar no Arduino. Se eu quiser usar as 8 vias de dados, aí eu ligo do 0 até o 7. Os pinos LED mais e LED menos correspondem ao backlight que tem no display, tá? E ao cátodo e o ânodo, o ânodo positivo, o cátodo negativo, tá? Que eu devo ligar, obviamente, com uma resistência de proteção adequada, né? Para limitar a corrente que está passando no backlight. Então, botei aqui 220 ohms como uma resistência adequada nesse caso. Tá? Então, aqui eu faço a lista de tudo que a gente tem que conectar. Depois, na hora de a gente montar no Tinkercad, eu vou fazer essa montagem aqui com vocês, tá? Maravilha. A biblioteca Liquid Crystal é uma biblioteca que ela é efetivamente orientada a objetos, tá, pessoal? Então, na verdade, vocês não trabalharam até o momento com uma biblioteca orientada a objetos. É uma coisa que não tinha acontecido até então, tá? Só um segundinho. Porque vocês não aprenderam C++, né? Vocês aprenderam C. Então, aqui algumas coisas eu vou explicar para vocês ao longo, tá? Mas, basicamente, sempre que eu trabalho com objetos, ou com uma biblioteca orientada a classes, orientada a objetos, tá? Uma das coisas essenciais que eu tenho que fazer é, antes de fazer qualquer coisa com a biblioteca, chamar o que a gente chama de um construtor da biblioteca. O construtor que vai inicializar uma variável, tá? Pensem o seguinte, até agora vocês declaravam variáveis em C, int A, char B, e vocês não se preocupavam em inicializar essa variável, tá? Quando a gente trabalha com variáveis que são do tipo objeto, essas variáveis têm que ser inicializadas, e a inicialização se dá através de uma função especial que a gente chama de construtor do objeto. No caso da biblioteca Liquid Crystal, existem esses 4 formatos possíveis, tá? Desses 4 formatos, eu vou mostrar para vocês o primeiro, que é um formato onde eu vou indicar onde é que está o pino do RS, onde é que está o pino do Enable, o pino DB4, DB5, DB6 e DB7. Só isso, tá? De que forma a gente faz isso? Basicamente, eu crio um objeto, tá? Eu não mostrei aqui, eu deveria ter mostrado, tá? Eu crio um objeto declarando, eu não queria ir para o Tinkercad agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, sem abrir o Tinkercad, tá? Eu crio um objeto da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu declaro o tipo da variável, que é agora o tipo é o nome da classe, Liquid Crystal, tá? Dou o nome da minha variável e aí eu aciono o construtor usando aquele padrão ali que a gente viu de chamada, tá? Um daqueles 4 padrões. Também tem uma forma alternativa que eu mostro para vocês depois no Tinkercad. Então, isso daí, pessoal, que eu tinha mostrado para vocês, só serve única e exclusivamente, tá? Para eu inicializar a variável, tá? Depois que eu inicializei a variável, tá? Seja o nome que eu tiver usado para ela, o uso da biblioteca pressupõe que antes de eu fazer qualquer coisa, eu inicialize o display. Como é que eu inicializo o display? Indicando quantas colunas e quantas linhas o meu display vai ter. Então, vai depender da característica física dele, né? O display que a gente vai usar no Tinkercad é um display 16:2, então eu vou informar que são 16 colunas, 2 linhas. Ok? Chamei o lcd.begin, ou o lcd.begin, o nome da variável .begin, e aí eu posso começar a dar comandos em cima do meu display. E é super simples, cara. A parte boa, básica, que eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo, é extremamente simples, tá? Basicamente, eu uso um comando setCursor. Pensem agora no display como sendo um espaço de 32 caracteres. 16 caracteres numa linha, 16 caracteres na outra. Vocês já vão ver isso daí que é bem óbvio. A princípio, quando a gente dá o begin, a gente coloca a posição de escrita na linha 0, coluna 0. Então, lá em cima na esquerda. Se eu quiser alterar a posição que eu quero escrever no meu display, eu vou usar, antes de escrever qualquer coisa, o comando setCursor, que ele vai indicar, ó, comece a escrever daqui. Perfeito? Depois que eu der setCursor, eu vou dar o comando print. Tá? O comando print vai, essencialmente, mandar a mensagem. Sendo que o comando print do Arduino é um comando esperto, tá? Porque o que eu posso fazer? O que eu vou mostrar no display pode ser uma string, pode ser uma mensagem fixa, né, entre aspas duplas, pode ser uma variável do tipo string, pode ser uma variável com uma string C, ou pode ser um número. Porque automaticamente, quando eu dou o comando print, a biblioteca vai fazer a conversão daquele número, que é um número, é um valor, né, numérico, vai fazer a conversão daquele número
para uma representação textual. Então, em suma, se o meu número for 123, quando eu der lcd.print x, x é igual a 123, a minha biblioteca LCD automaticamente vai fazer a conversão de 123 para os caracteres 1, 2 e 3. Vai gerar uma string de 3 caracteres, perfeito? E eu ainda consigo alterar a base, se eu quiser, né? Quando eu estiver fazendo a impressão de números, eu posso indicar se a base é binária, decimal, octal ou hexadecimal. Então, por exemplo, né? Nome da variável .print teste, vai colocar lá no meu display teste. Vocês vão ver isso em seguida, tá? Bom, então vamos lá. Voltando. Eu tenho que, primeira coisa, declarar qual é a variável e quais são os pinos associados a essa variável, através do construtor. Iniciar o display com o comando begin. Setar o cursor na posição que eu quero fazer uma eventual escrita. E imprimir o que eu quero. O que eu vou ter de operações complementares a isso? Eventualmente, vocês podem querer limpar o display. Tá? Já vou dizer para vocês que limpar o display ou escrever um monte de espaços é a mesma coisa, né, pessoal? Certo? Pensem o seguinte, o display de cristal líquido, tudo que tu manda escrever, ele escreve aquilo que tu mandou. Se tu mandar escrever um monte de espaços, o espaço é um caractere que não tem nada, né? Então ele vai limpar aquela zona do display. Mas se vocês quiserem limpar o display inteiro, dá para usar o comando clear, tá? E aí o comando no display e o comando display servem para vocês ligar ou desligar a exibição da mensagem, tá? Vai que vocês queiram fazer alguma operação muito longa, a gente consegue fazer isso dessa maneira. Bom, então vocês vão me permitir, mas eu vou vir agora para o nosso exemplo, tá? Eu já chamei aqui o nosso exemplo de menu, vocês vão ver que eu já deixei aqui um teclado, mas na verdade eu vou tirar um monte de coisas, tá? Eu só não quis, gente. Meu Deus, não tá pagando, vai por aqui. Eu só não quis fazer um monte de coisa aqui, ter que fazer em sala de aula aqui com vocês, porque ia perder muito tempo, tá? Mas eu já faço os comentários. Eu vou adicionar 2 botões com configuração pull-up interna. Um deles já tá aqui, né? Vocês estão vendo um push button aqui. E, inclusive, esse teclado, como é que eu posso fazer? Acho que eu vou puxar para cá. Não, vou deixar ali, senão vai ficar feio mesmo. E vou botar o display ali do lado, tá? Então, eu vou ter 2 botões ali. Deixa eu colocar mais um push button. Aí vocês já vão entender por que eu vou ter montado esses 2 botões. Na verdade, eu quero usar os pinos, tá? Da melhor forma possível. Então, eu vou pegar esse botão e vou botar aqui no pino 4. Porque aqui eu já estou me aproximando do máximo de pinos que eu consigo usar aqui no Tinkercad, tá? Que eu tô com o Arduino Uno ali, né? Certo? Ligar aqui no Terra. Então tá bom, eu já liguei meu push button 1 e 2. Talvez eu precise de um terceiro. Eu vou deixar espaço aqui para um terceiro, tá? Ou, de repente, a gente usa só o teclado. Eu não vou deixar o espaço de um terceiro. Bom, eu vou usar aqueles 2, tá? E se for o caso, a gente usa o teclado para o restante. Então, eu mostrei o teclado aqui. Eu vou puxar assim, tá? Vou passar um trabalho do cão aqui fazendo isso, mas não tem problema. E aí eu vou ajeitar aqui os fios de novo, tá? Então, eu já vou mostrar aqui como é que a gente faz a conexão do teclado, tá? Do keypad. Tá lá na aula gravada, tá, pessoal? Mas igual, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a conexão que a gente tem que fazer, tá? Basicamente, o que eu fiz aqui no nosso tecladinho... Meu Deus, só um pouquinho. Basicamente, o que eu fiz aqui no nosso teclado foi fazer as conexões dos pinos, tá? Não fiz nada demais, tá? Então, se vocês forem ver aqui, isso não é verdadeiro no teclado físico, tá? Então, eu não mostro muito isso no Tinkercad, porque não adianta muito. Teclado físico, sugiro que vocês verifiquem lá o procedimento que eu deixei lá nas lâminas, que vocês têm que testar quais são as linhas e as colunas, tá? Mas aqui no Tinkercad é barbado, porque os meus pinos aqui são identificados, né? Linha 1, linha 2, linha 3... linha 3, linha 4, coluna 1, coluna 2 e assim por diante, né? Então é muito fácil montar no Tinkercad. Num teclado físico, tipicamente, pessoal, vem colunas e linhas ou linhas e colunas, tá? Você só tem que identificar em ordem,
Não é intercalado, eles não são tão sacanas, tá? Você só tem que identificar quais são os pinos das linhas, quais são os pinos das colunas. Para fazer isso, vocês podem ou tentar montar num Arduino, que é bem difícil de fazer isso montando no Arduino, ou usando um multiteste, tá? E vendo quando vocês apertam a tecla, se apita ou não apita. Porque, teoricamente, se eu botar a ponteira vermelha aqui, ó, vamos pegar aqui um caso, tá? Se eu botar a ponteira vermelha aqui do multiteste na linha 1 e botar a ponteira preta no multiteste na coluna 1, quando eu apertar a tecla 1, apita. E vocês botarem o multiteste lá no teste de continuidade, tá? Quando eu apertar a teclinha 1, vai apitar. Então, o que eu consegui identificar dessa maneira? Que tem um pino aqui da linha e tem um pino da coluna. Aí, o que eu faço? Pego a ponteira preta, vou pro pino seguinte. Aperto de novo um. Não é aquela tecla. Então, então eu sei que aquele teste anterior que eu tinha feito era a coluna 1. Bom, aí o que eu vou fazer? Mantive lá a mesma linha, né? Vou testar apertando 2. Se bipar o multiteste, eu sei que aquele novo pino é a coluna 2, e assim por diante. Tem que fazer um testezinho. Nada de outro mundo, tá? Bom, então eu liguei aqui o meu push button, liguei 2 push buttons, só para mostrar como é que a gente vai usar a biblioteca button, liguei meu teclado, tá? O teclado de vocês pode ser menor, de repente não vai ter A, B, C, D, depende do teclado. E agora vamos botar o display. Aqui só tá no básico. Vamos botar o displayzinho de cristal líquido. Aqui, ó, é um LCD 16:2, tá? Então, botei ali. Não quero mais, só um basta, tá? Botei ali e agora a gente vai ver aqui a pinagem, tá? A pinagem dos displays de cristal líquido, ela sempre respeita essa ordem, mas no display de vocês físicos, se vocês, normalmente, quando vocês invertem o display, olham por baixo, vocês conseguem identificar os pinos, tá? Porque eles vêm normalmente inscritos ali. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui o terra, né? Tem que ligar o terra. Vamos ligar o terra. Tem o terra. Eu tenho o VCC, né? Então, vou ligar o VCC aqui mesmo. Vou ligar aqui, não tem problema. Tá? E aí, a única coisa que eu tenho que me lembrar é que eu tenho que ligar lá do Arduino também, né? Então, vou puxar aqui do Arduino para aquele cara, vou botar vermelho. Não vou perder tanto tempo assim entortando fiozinho para ficar bonito, tá? Mas nesse caso aqui, como é a alimentação, a gente faz uma única vez, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? O VO é o contraste, estão lembrados? Então, o contraste eu posso ou não ligar num potenciômetro, tá? Aqui, eu vou experimentar, tá? Eu vou ligar, se não me falha a memória, o contraste aterrado representa o maior contraste. A gente vai testar isso em seguida, tá? Então, eu liguei o contraste ali. Tá? Só tem que lembrar que existe o fio ali, senão a gente perde a informação, né? Então, liguei o contraste, aterrei o contraste. O RS eu tenho que ligar no Arduino, mas o RW eu também posso aterrar, né, pessoal? Então, não vou puxar, vou puxar para cá, para terra mesmo. O RW, lembrem-se que a gente pode aterrar. Eu não devia. Problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Não vou conseguir fazer isso. Deixa eu tentar fazer assim. Não. Eu vou tentar dobrar aqui o fio, senão ele vai ficar invisível pra gente ali. Agora sim. Liguei aqui. Puxei mais um ponto, então aterrei ali o RW. E aí agora os pinos eu tenho que conectar, né? Então vamos ligar primeiro o RS. Eu até tô curioso aqui, eu preciso de 1, 2, o RS, o Enable mais 4. Eu preciso de 6 pinos, vamos ver se a gente tem suficiente. Temos, tá? Então deixa eu reduzir aqui um pouquinho a nossa tela, tá? Eu vou ligar o RS em ordem no pino 6, o Enable no pino 7. Não adianta eu querer fazer muito rápido, porque depois a gente não vai identificar nunca mais os pinos também. É chato fazer essas montagens, né, cara? Tá. O Enable no pino 7.
tá? E aí eu tenho que ligar o DB4, DB5, DB6, DB7, eu vou ligar em ordem, tá? Então aqui, DB4 eu vou ligar no 8, DB5 eu vou ligar no 9, DB6 eu vou ligar no 10, e o DB7 eu vou ligar no 11. Então vocês veem que eu acabei de fazer uma droga, né? Porque não vou conseguir depois mais pegar individualmente nenhum dos fios, né? Então deixa eu passar o trabalho que eu não quero passar. Não adianta que a preguiça não compensa. É que a minha tela aqui, como eu faço aqui para vocês poderem ver, a tela às vezes fica pequena mesmo, tá? Mas já dá para identificar. DB5, 9. Certas coisas tem que ter paciência. DB6, o 10. E o DB7, por sua vez, no pino 11. Ainda sobrou 2 pinos lá para a gente brincar. Vocês estão vendo que eu estou usando os pinos A0 ali, né? Lembrando que os pinos analógicos, A0 até A5 ou A0 até A15 no Arduino Mega, também podem ser usados normalmente como os pinos digitais, tá? Não há problema algum. No caso, eu estou usando eles para o teclado. Então, fantástico. Voltando aqui, vamos dar o zoom no display de novo. O que mais que falta? Falta eu ligar aqui o cátodo e o ânodo, né? Então, o ânodo, eu vou ligar a VCC aqui. O cátodo, a gente tem que botar uma resistência. Tanto faz botar a resistência de proteção ligada no ânodo ou no cátodo, né? Mas a gente tem que ter uma resistência de proteção, tá? Então, eu vou botar aqui um resistorzinho. 220, né? Ohms, não quilo, pelo amor de Deus. Ohms, tá? E aí eu vou ligar aqui o cátodo na resistência não alter, ok? Então fiz a minha proteção aqui também. Maravilha. A princípio, então, a gente ligou todos os pinos que a gente precisa. De novo, terra no terra, VCC no VCC, né, no 5 volts. Contraste a gente vai testar se é ligado no terra ou no VCC, mas eu acredito que é no terra o máximo contraste. RS, a gente liga para o Arduino, RW a gente aterra, enable no Arduino, DB4, DB5, DB6, DB7 no Arduino, se vocês quiserem usar barramento de 4 bits, se vocês quiserem usar barramento de 8 bits, aí liguem do 0 até o 7, não tem nenhuma vantagem, assim, fantástica, tá? Fica um pouquinho mais rápido, talvez, mas só isso. E aí vocês têm que ligar o LED do backlight de forma que acenda o nosso display. Fantástico. Em termos de código, aqui eu já incluí a biblioteca Button e a biblioteca KeyPad, lá que a gente tinha lá no Moodle, até tinha surgido essas perguntas na nossa última aula, né? Então já estão inclusas, tá? Direto no Tinkercad. Lembrem-se que no Arduino físico é só dar um include, né? Vocês não vão colar a biblioteca. E aqui começa o nosso código. Então, onde começa o nosso código? Vamos brincar bastante hoje, mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um include liquid crystal. Opa, crystal. Perfeito? Então, dei a inclusão aqui. Todo o resto aqui do meu código, por enquanto, eu vou comentar, tá, pessoal? Não quero agora falar. Primeiro eu quero só testar se o display tá legal. Então, depois a gente volta para esse código aqui, aí eu vou mostrar para vocês o que eu tinha feito ali antes. Então, quero ver se meu display tá igual. O que eu tenho que fazer agora? O Liquid Crystal. Gente, isso daqui é o mesmo que int A igual a 10, tá? Uma coisa semelhante, só que agora o tipo de dados é o tipo Liquid Crystal, o nome que eu vou dar aqui, lá, display. E aí eu posso fazer direto aqui com os pinos, ou eu posso fazer assim também, ó. Tanto faz. E aí eu tenho que chamar os meus pinos. Lembrando que, neste caso aqui, ao chamar os pinos, eu tenho que seguir aquele padrão ali, ó. RS, enable, qual é o bit, qual é o pino do DB4, do DB5, do DB6, do DB7, tá?
Então, tanto faz, qualquer um dos dois formatos ali apresentados serve para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o RS, que eu acho que eu declarei tudo em ordem, né? Então, se não me falha a memória, é o 6. Deixa eu ver aqui. É o 6. Isso. Então, vem em ordem, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 6 aqui, ordem dos pinos, né? Ordem dos pinos. É o mesmo entre aspas, né? É o mesmo tipo de operação, colocamos assim. A gente está inicializando, né? Ordem dos pinos é RS, enable, o pino 4, perdão, o 4, o 5, o 6 e o 7, ok? Então, criei aqui um objeto. Isso daqui, pessoal, a gente criamos uma variável que a gente chama de, na realidade, de objeto, tá? Do tipo liquid crystal. E iniciamos a variável. Basicamente é isso que a gente está fazendo aí, ok? Vou apagar esse comentário aqui, então, desnecessário agora. Fantástico. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer aqui só para fazer o teste se o nosso display está legal. Isso é sempre bom, tá, pessoal? Sempre antes de vocês tentarem fazer um código mais complexo, testem se vocês montaram direito o display, testem se o display está funcionando, testem se o botão está funcionando. É altamente, assim, digamos assim, é pouquíssimo recomendado que vocês tentem fazer tudo de uma vez, tá, cara? Não vai funcionar. Então, é preferível que vocês façam as coisas passo a passo, monta um componente, faz um códigozinho para testar. Funcionou, bom, então vai para o próximo. Monta o outro componente, um botão, faz um códigozinho para testar. Funcionou, vai para o próximo, e assim por diante. Então, aqui a única coisa que eu tenho que fazer é o nome da variável, que eu chamei de display, né? Begin, vou chamar de 16 por 2, porque é 16 colunas, 2 linhas, a gente viu ali, né? Tá? E aqui, nesse caso, eu não preciso fazer muita coisa mais, né? Vou simplesmente aqui, sei lá. Vou fazer isso aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Isso aqui é brincadeira, isso aqui é desnecessário, né? Não, int não. Vamos botar long. Unsigned, long, counter. 0. Vou fazer aqui, ó. Counter, mais. Eu vou botar aqui assim. Opa, ficou um 7 ali perdido. Counter, mais. Aí eu vou botar display, ponto set cursor, 0,0. Display, ponto print. Oi? Não. Vamos ver, loops. Vou botar a mensagem assim, ó. Loops, 2 pontos. Display.print. Counter. Vou mandar ele imprimir o computador, obviamente, em decimal, tá? E aí vou dar um delayzinho aqui de um em um segundo, só para a gente ver se o nosso display tá legalzinho. Mandar rodar esse cara. Vamos ver se eu não escrevi nenhuma bobagem. Acredito que não, e vocês estão vendo ali o display funcionando, estão vendo? Então, agora temos um display, né, pessoal? Agora a coisa começa a ficar interessante, porque agora a gente tem botão, tem teclado, tem display. Botão, teclado e display, temos IHM. Vocês já ouviram falar de IHM, né? Interface homem-máquina, tá? Então, tá aí a interface homem-máquina para vocês começarem a construir os primeiros dispositivos. Não precisa mais que isso, tá? Temos botões, temos teclado, temos display, conseguimos fazer a brincadeira, tá? Aí, só para vocês notarem, se eu não tivesse dado esse set cursor, o que ia acontecer? Ó? A cada loop, né? Estão vendo ali? Tá continuando escrevendo em um lugar que vocês não estão enxergando, né? Estão vendo? Vai continuar escrevendo num lugar que vocês não estão enxergando. Depois vai voltar lá para o início. Daqui a pouquinho já. Pelo menos era para retornar. De novo, né? A gente está num ambiente simulado, tá, pessoal? Eu não garanto aqui que todas as operações deem certo. Mas só para explicar, tá? Muito embora o nosso display seja de 16 por 2, lembre-se que eu falei lá que o controlador suportava 80 caracteres, né?
significa que ele tem uma memória de 80 posições. Ele tem uma memória onde, de acordo com essa configuração do nosso display, é como se a gente estivesse escrevendo 40 caracteres numa linha e 40 caracteres na outra linha, mesmo que eles não apareçam na área visível do display. Então, por isso é importante usar o set cursos sempre antes de escrever, para vocês determinarem que posição vocês querem fazer a escrita. Ok? De novo, gurizada, o que tem além do que eu acabei de falar para vocês em relação ao display de cristal líquido? Quase nada, tá? Mas antes de eu continuar, por favor, vamos ver se vocês têm alguma dúvida até o momento. Alguma pergunta? Loliuma? Não, professor, é só isso. Só isso não, né? Digo, até o cara... Não, agora a gente vai ver como é que a gente usa, entendeu? Mas assim, de comando em cima dele é só isso mesmo, por incrível que pareça. Tá? Agora, o que eu vou mostrar para vocês, justamente? Bom, tá. Então, o que a gente fez? Liguei meu display de LCD, display de LCD está funcionando, então posso usar ele, tá? Então, vou apagar esse meu código aqui. Tá? Na verdade, lembre-se que a gente tem que dar o begin, né? Certo? Vou apagar esse meu código aqui. Agora, vou começar a fazer a escrita aí de um código. O que eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer? Depois eu vou explicar por que dessa biblioteca, tá? Na verdade, a explicação delas está lá naquele capítulozinho que eu deixei para vocês, referente ao uso da... Não é aqui, perdão. É aqui sim, semana 7. Tá aqui no uso das bibliotecas, ó. Então, por que daqueles dois includes ali, quando a gente usa o teclado, tá? Eu estou explicando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui. Então, aqui, inclui todas as bibliotecas que a gente precisa, tá? Gente, eu vou comentar, tá? Para usar a Button, vocês teriam que ter isso daqui, tá? Certo? Para usar a Keypad, vocês teriam que ter isso daqui, tranquilo? Tá claro isso para vocês? Eu só não estou fazendo isso, por quê? Porque eu estou no ambiente do Tinkercad e eu tive que colar as bibliotecas antes, tá? Mas o correto seria a gente dar esses dois includes, tranquilo? Criei meu display. Aqui, ó, aí eu comecei a declarar os pinos, né? Então, eu declarei aqui que tem um pino de um push button, o deep switch eu tirei, o LED eu tirei. Na verdade, agora eu tenho dois pushes, né? Vocês me perdoem aqui, deixa eu olhar os pinos que a gente colocou. Eu coloquei um no pino 5 e um no pino 4, não é isso? Isso. Então, vamos botar aqui, ó. Pino push A. Right. Pino push B. Então, vou botar aqui que é no pino 4, beleza? E aí, gente, já falando da biblioteca Button, tá? Não vou fazer toda aquela máquina de estados do debounce, não vou fazer a máquina de estados do push button. Então, o que eu vou fazer? A partir desse momento, eu me permito, já que eu sei como é que um push button funciona, já que eu sei como eu faço o debounce de um botão, eu vou usar uma biblioteca que faz isso daí para mim. Eu poderia usar aquelas funções? Poderia. Poderia fazer a minha biblioteca? Poderia, tá? A gente está com restrição de tempo, né, pessoal? Então, não vou mostrar para vocês aqui como é que a gente cria a biblioteca, tá? Muito embora eu mostre como é que o princípio aí está funcionando. Então, o que eu faço? Eu vou criar meus dois botões. Então, para eu criar o botão, é muito parecido com o que a gente fez ali para o display de cristal líquido, né? Eu declaro o tipo, que vem a ser a classe que eu estou usando, que seria o nosso int, né? Que no caso aqui é o button, tá? O nome que eu quero dar, e aí eu chamo o método que inicializa aquele objeto, aquela variável. Nesse caso, eu estou dizendo que eu estou usando o pino 5, na verdade, aqui eu tenho que dizer qual é o pino que eu quero usar, e que eu estou usando o pull-up interno do Arduino, tá? Então, como são dois pushes aqui, eu vou dizer que um dos botões... Deixa eu ver qual é que está aqui na direita. Bom, tanto faz. Vou chamar um dos botões de cima e o outro dos botões de baixo, tá? Ok? Aqui é pino push A, e aqui é pino push B, né? Então, os dois botões meus estão usando a resistência de pull-up interna do Arduino, ok? Fantástico, tá? Para o teclado, pessoal, eu tenho que indicar quantas colunas, quantas linhas o teclado tem,
Quantas colunas o teclado tem? Quantidade de linhas, vamos chamar assim, né? Melhor. Quantidade de colunas. E aí, pessoal, eu crio uma matriz que representa as teclas do teclado. Matriz das teclas. É uma matriz de caracteres, tá? Os caracteres correspondem ao teclado. Quer ver? Ó, primeira linha. 1, 2, 3A. 1, 2, 3A. Segunda linha. 4, 5, 6B. 4, 5, 6B. Perfeito? Então, vocês vão replicar isso para o teclado de vocês. Depois, o que eu faço? Eu crio vetor com os pinos das linhas em ordem, tá? Da primeira à última, né? A última. De acordo com o mapa, né? Tá? E um vetor com os pinos das colunas em ordem. Ok? Ah, mas aqui tu tá vendo A0. Sim, gente, porque, de novo, eu usei para o teclado, para conseguir botar tudo isso, né? Eu usei o pino A0, A1, A2, A3, A4 e A5 como pinos GPIO. Perfeito? Como pinos digitais. Lembre-se, quando a gente falou lá da estrutura GPIO, eu falei que dava para fazer isso. E aí, pessoal, de uma forma semelhante ao que a gente fez com o button, de uma forma semelhante ao que eu fiz com o display, o que eu faço? Eu simplesmente crio, né? Crio uma variável barra objeto representando o teclado. Maravilha? Aí passo tudo isso daí, tá? Aí o construtor, lá na documentação lá da biblioteca que pede, lá naquele texto lá, eu explico como é que vocês têm que chamar esse construtor. O resto aqui, por enquanto, não me importa, tá? Isso daqui é para fazer um número, eu vou explicar depois, tá? Eu não estou piscando LED, né? Então, vou tirar tudo que eu me refiro de LED. Temporizador, pode usar depois, mas eu vou eliminar agora. Eu vou eliminar tudo que eu não estou usando nesse momento, tá? Temporizador eu não estou usando, LED eu não estou usando, vou eliminar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que iniciar o display, né, pessoal? Então, né, inicio o LCD. 16 colunas, 2 linhas. Maravilha. Tá. Por enquanto, vamos deixar a máquina do teclado aqui do ar. Eu vou, digamos assim, eu vou dar um Ctrl X aqui, tá? Vamos ver se saiu. Eu vou botar isso aqui para o final, porque a gente vai voltar a recuperar esse negócio. Eu só não sei se vai dar para fazer isso hoje. Mas a gente vai usar ele, não se preocupem, tá? A máquina aqui do LED também não me interessa, tá? Eu não estou usando LED, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Eu vou mostrar como é que a gente consegue criar um menu. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz sempre no início do loop é leitura das entradas. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura de todas as entradas que eu tenho aqui. Quais são as entradas que eu tenho aqui? Eu tenho meus botões, tá? O botão eu posso fazer a entrada, pessoal, de um jeito, ou eu posso simplesmente acionar a biblioteca direto, tá? Nesse caso aqui, eu vou... Não é necessário, mas eu vou fazer isso daí. Então, vamos ver assim, ó. Na verdade, eu acho que é mais simples eu fazer isso direto no código. Mas, bom, deixa eu ler o teclado, né? Leitura das entradas. Então, vamos ver aqui, vou estruturar. Primeira entrada. Igual a teclado. Então, vou fazer aqui, char lido igual a teclado.getKey. Isso daqui, pessoal, faz uma varredura do teclado. Não trava código, lê o teclado e me retorna o valor da tecla, o caractere da tecla pressionada se o usuário apertou alguma coisa enquanto eu estava fazendo a leitura. Tranquilo? Retorna o caractere pressionado durante a leitura. Maravilha. Se nada for pressionado, ele retorna, se não me engano, -1, tá? Ou 0. Posso estar mentindo. No key, se não me engano, é 0. Tá? Então, fiz a leitura aqui do meu teclado. E aí, eu vou fazer aqui a estrutura de controle do meu menu. Então, vamos lá.
Para fazer a estrutura de controle do meu menu, eu vou precisar aqui de uma variável a mais. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro. Primeiro eu vou mostrar para vocês um menu de um único nível, depois eu faço o menu de 2 níveis, tá? Então, menu de um único nível, né? Então, variáveis de controle do menu. Eu vou chamar assim, ó. Int pos A. E vou dizer que o pos A está na posição 0. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Isso daqui, que eu fiquei em dúvida, eu poderia fazer como processamento dos meus botões ou não, tá? Depende do momento que eu quero fazer, mas eu vou fazer aqui direto aqui no código. O mais correto, assim, seria eu primeiro fazer a leitura aqui, tá? Então, de repente, eu vou fazer isso daqui. Vamos lá, vai assim mesmo. Botão. Pull, para cima. Igual a... Qual era o nome dos meus botões? Cima e baixo, né? É isso? Cima e baixo. Então, tá ali. Então, eu vou fazer isso daqui. Cima, ponto. Unique press. E bool para baixo. Cima, baixo, no caso, né? Desculpe. Unique press. Então, tá aqui, certo? Gente, Unique press, já comentando para vocês. Unique press retorna true se o botão foi pressionado. Tá? Não importa que o usuário fique segurando o botão, tá? Ele vai retornar true uma única vez. Ele só vai retornar true de novo se o usuário soltar o botão e apertar de novo. Então, ele funciona super bem justamente para push button, entendeu? Com o Unique Press, vocês conseguem identificar se o usuário tinha ou não tinha pressionado. Bom, então fiz a leitura aqui das minhas teclas, né? Então, vamos lá. Aqui. Segunda entrada. Igual a botões. Primeira entrada, né? Segunda entrada. Se eu tivesse sensor de temperatura, outros botões, sensor de posição, etc., eu botaria a leitura de todas as entradas aqui no início, tranquilo? Então, agora começo a fazer o processamento. Esse aqui é, digamos assim, um pré-processamento para a máquina do menu. Tá. Então, o que eu vou fazer? Bem simples. If cima. Tá? Ou if baixo. Então, eu estou vendo se o usuário apertou um botão ou outro. Se o usuário apertou o botão para cima, eu vou pegar aquela variável de controle do menu, e essa variável aqui indica qual a posição do menu no primeiro nível, o nível A, tá? Vou pegar a variável do menu e vou incrementar. Aí depende do que vocês chamam para cima, né? Uma boa pergunta, se a gente incrementa ou decrementa. Eu vou incrementar, tá? Então, como é que era? Pós A, né? Pós A mais mais. O que eu faço em seguida, né? Ó. Vou para a próxima posição do menu. Posição do menu. Tá? Eu verifico se eu cheguei ao fim, né? If pós A. Vou fazer aqui um menu, sei lá. Quantas entradas quantas saídas a gente tem a mais aqui? Não é isso que eu quero fazer. Eu tenho mais o bit 12 e o bit 13. Então, eu consigo botar 2 LEDs, né? Vou fazer um menu aqui de 4 posições, então, tá? Pós A maior 0, 4 posições. 0, 1, 2 e 3. Então, se for maior que 3, eu faço com que pós A seja igual a 0. Perfeito? Volta para o início. Tá? Se o cara apertou para baixo, eu faço o movimento inverso, ó. Pós A menos menos. Aí vocês vão dizer, mas professor, na prática não precisaria, né, 2 botões para navegar pelo menu. Não, na prática não precisaria. Mas a gente pode fazer, né? Vai para o fim. Vou fazer aqui com 2 botões só para mostrar para vocês, tá? E aí agora eu vou ter uma máquina de estados do menu. Máquina
estados do menu. O que essa máquina de estados do menu faz? Ela, de acordo com a posição, eu vou ter os diferentes casos, né? Então, lá, case 0, break, case 1, eram 4 posições, né? Break, case 2, break, case 3, break. E aí, baseado em cada uma dessas posições, eu vou definir o que eu quero fazer com o meu display, tá? E aí eu vou fazer de um jeito agora que vocês vão ver que vai ocasionar um pequeno problema, tá? E eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente resolve esse problema. Mas, basicamente, display.set cursor. Aí dependeria de onde é que a gente está botando o nosso display, mas eu vou botar na posição 00, tá? Display.print. Ó, vou dar 16 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Na verdade, eu vou botar isso daqui, linha, coluna, linha, boa pergunta. Não me lembro agora, de cabeça. Umas coisas a gente quer, coluna, linha, tá. Então, deixa eu voltar ali. Então, eu vou colocar na linha 1, tá? Maravilha. Só um segundinho. Nesse caso aqui, gente, eu vou mostrar a primeira opção do menu daí, ó. Set cursor. 1. E vou mostrar o primeiro menu. Display.print. E sei lá como é que vocês preferem chamar, né? Vamos botar A star LED 0. E aí, para as outras aqui, a gente vai copiar, gente. Deixa eu botar o break aqui mais bonitinho. Tá? Vai bloquear. Então, tá aqui, eu teria a primeira opção, segunda opção do menu, né? Setar LED B. Terceira opção do menu. Vou aqui o C. Ligar LEDs. Ligar todos. E aqui, sei lá. Ligar todos. Vai, fica ligar todos mesmo. Resetar. O reiniciar, vamos colocar assim. Vamos deixar ligar todos, depois eu vou mostrar uma coisa interessante. Resetar, tá? Fantástico. Então, a gente fez aqui o nosso menu básicozinho, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Notem que eu nem usei o teclado ainda, né? Não sei se vocês perceberam. Tá? Se eu não fiz nenhuma bobagem até o momento, se eu não esqueci de comentar nada, vai funcionar bonitinho isso daqui, tá? Acho que eu vou ter que reduzir um pouquinho aqui, já dá para mostrar. Não quero esse breakpoint aqui. Vocês estão vendo esse efeito aqui que está aparecendo, gente? Tá aparecendo desse jeito para vocês? A mensagem parece que tá piscando? Sim. Tá. Vou mostrar que tá funcionando, tá? Apertar para cima, ó. Estão vendo ali? Ó. Ó. Só que fica aquele efeito desagradável. Alguma ideia do porquê que isso está acontecendo? Antes de eu dar a solução. Hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Olha, gurizada, o que está acontecendo aqui? Vocês nunca podem lembrar aquela ideia básica da máquina de estado. Vocês lembram? Esse código aqui está sendo executado milhares de vezes por segundo. Concorda comigo? Então, o que acontece? Eu estou com o meu menu na posição 0 e ele está executando esse trecho de código aqui milhares de vezes por segundo. Porque ele vê, pós-A é 0, então executa isso. Pós-A é 0, executa isso. Pós-A é 0, executa isso. Só que o que vocês estão fazendo? Vocês estão apagando o conteúdo da linha e logo em seguida escrevendo. E vocês estão fazendo isso milhares de vezes por segundo, tá? Só que o nosso LCD, ele não tem uma dinâmica rápida. Um LCD, ele é lento. Ele não consegue atualizar as informações
com uma velocidade aqui, provavelmente, de dezenas de milhares de vezes por segundo. Gente, uma TV não consegue fazer isso. Se vocês forem ver, inclusive estava saindo a brincadeira aí, né, esses novos videogames aí, eles vão exigir TVs que sejam capazes de atualizar o conteúdo da tela inteira 120 vezes por segundo. 120 Hz. As TVs, normalmente, elas suportam 60, 100 Hz, estourando, tá? Mas para maior qualidade visual, essas TVs novas aí, para os videogames novos que estão saindo, tem que suportar 120 vezes por segundo. É mais ou menos o que o display de vocês aqui suporta, tá? E aí vocês estão tentando atualizar milhares de vezes por segundo. O que acontece? Não faz nenhuma coisa nem a outra, vocês entenderam? Vocês mandaram limpar e em seguida escreveram. Então ele está tentando limpar e escrever ao mesmo tempo. Então como é que a gente evita isso? Cara, isso é uma malandragem do ponto de vista de programação, tá? Eu vou adicionar uma nova variável. Atualizar menu. E cada vez que o usuário trocar a posição do menu, eu vou dizer que tem que ser feita uma atualização, perfeito? Então vamos fazer isso daí, ó. Se eu clicar para cima ou para baixo, eu vou dizer que atualizar poderia ser uma variável com nome menor, né? Mas eu vou dizer que atualizar menu tem que ser igual a verdadeiro. Certo? E cada vez que eu escrever isso daqui, eu vou fazer dessa forma, ó. If se atualizar menu, na verdade não precisa do not, não. Se atualizar menu for verdadeiro, então eu vou executar tudo isso, perfeito? E o que eu vou fazer aqui no final, para ele não ficar repetindo isso milhares de vezes por segundo? Eu vou mandar ele fazer isso uma única vez. Cada vez que eu trocar de contexto do menu, eu vou dizer que atualizar menu tem que ser verdadeiro, vou escrever o que eu preciso escrever no LCD e em seguida vou dizer que não precisa mais atualizar, tá? Basicamente é isso, né? Então vamos fazer isso daqui em todos. Vão ver que aí já vai morrer aquele efeito, tá? Aproveitar fazer isso daqui tudo. Só colar aqui, porque senão eu vou ficar copiando, colando de um lugar para o outro, sem necessidade. Aqui. Aqui. Então, vocês veem que toda operação que busca atualizar o conteúdo do menu, eu vinculo a necessidade de fazer a atualização do conteúdo do menu. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Eu só escrevo no LCD se eu tiver uma nova mensagem para apresentar. Vocês entenderam a ideia? Se eu não tenho nada novo para apresentar, eu mantenho o conteúdo que já existia. Simples. E como é que eu faço isso? Eu uso uma variável que indica se é para atualizar menu, se é atualizar LCD, e vocês poderiam encarar de várias maneiras diferentes, mas vocês vão ver que isso vai resolver o nosso pepino. Opa, desculpe. Não é atualizar menu? Como é que eu chamei a variável? Tô maluco. Atualizar menu. Ah. Ué. É atualiza ou atualizar? Só um pouquinho, gente, desculpe. Atualizar menu, só. Okay. Show. Ele está reclamando que não tem a variável. Faltou um R ali, professor, embaixo. É, eu imagino, mas eu vou colar em todas aqui, que daí eu tenho certeza que eu... Esse erro que ele está indicando, na verdade, está errado, tá? Tem uma explicação porque que ele se passou aqui na indicação do erro, mas não vem ao caso agora, porque está dentro do case, mas vamos lá, agora vai. Tá? Ah, o que aconteceu? Vocês viram que não apareceu nada no início? Por quê, né? Porque o professor cometeu um erro. A primeira vez eu tenho que mandar ele mostrar, né? Então ele inicia mostrando uma única vez, né? Fazendo a atualização do display pelo menos uma vez. Agora vai aparecer lá. Então lá, setar LED 0, olha lá, para cima. B, ó que bonito, né? Perfeito? E circula, né? Apertando o mesmo botão. Se eu apertar o botão inverso, estão vendo ali? Então aprendemos a montar um menu,
tá? Ah, mas eu queria mostrar as duas linhas. Cara, tem tantas variantes de formas como vocês podem montar menu, tá? Eu normalmente monto o menu assim, aparecendo só numa linha para deixar a outra linha para vocês mostrarem informações a mais, tá? Informações fixas, que é independente do menu, aí vocês escolham o que vocês querem usar a outra linha. Tá, e aí, o que a gente tem que fazer? Agora a questão toda é a seguinte. Tá, o cara apertou, selecionou o menu. Notem que eu não tenho um botão para seleção, né? Então, vocês me permitam fazer o seguinte, eu vou... Vocês entenderam como é que eu faço os dois botões aqui? Eu vou copiar isso daqui e vou colar como um exemplo, tá bom? Lá no Moodle, para a gente não perder, tá? Porque um dos botões ali eu vou fazer só um botão de navegação, tá? E o outro botão aí vocês vão me permitir, por favor, usar aquele botão, na verdade, para selecionar, tá? Se bem que eu poderia usar o teclado, eu até disse que eu ia fazer isso com o teclado, mas vamos usar um botão que fica mais fácil. Exemplo básico de menu. Ok. Mostrei aqui um exemplo básico. Aí a gente consegue criar menu de 2 níveis, etc, né? Por enquanto estamos com o menu basicão. Então o que eu vou fazer agora? Em vez de eu ter agora um botão para cima e para baixo, eu vou chamar um botão de navegar e um outro botão de selecionar, tá? E agora, baseado no meu botão navegar, eu vou simplesmente esse cara aqui, né? Navegar. E aí eu vou assim, selecionar, sei lá o nome, né, cara? Chamar de nave cell, fica mais fácil. Selecionar Unique Press. Então agora eu só tenho um botão, aí vocês poderiam escolher se querem incrementar, querem decrementar, né? Mas o importante é isso daqui. Então tá navegando e agora eu vou poder implementar agora algum tipo de seleção, tá? Eu vou mostrar para vocês isso, e aí tem várias formas de fazer, tá, pessoal? Eu posso fazer usando um único switch, eu posso fazer usando um switch para cada nível de menu, depende muito como é que vocês querem implementar, tá? Eu vou fazer aqui usando vamos fazer assim, eu vou fazer usando um único switch, de repente, que evita uma complexidade maior, tá? Mas o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é implementar o segundo nível, tá? Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é reagir ao botão de seleção, tá? Então, se navega, a gente está navegando, e se selecionou, né? If cell, selecionou uma opção. Opção do menu. Aí a gente tem que reagir a essa seleção. Aí poderia ter vários tipos de reações, né, pessoal? Dependendo do que a gente quer fazer. Lembre-se que aqui no meu menu eu posso setar LED 0, setar LED 1, ligar todos, resetar, eu posso fazer várias coisas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas alternativas que a gente poderia tá tentando utilizar, tá? E aí depende, obviamente, de onde, qual é a posição, qual é o item que o usuário selecionou, né? Então, eu vou ter aqui dentro do meu cell, eu vou ter não é uma máquina aqui é uma decisão, né? Decide como reagir, porque isso daqui só vai este comando ser utilizado quando o usuário apertar o botão selecionar, tá? Decide como reagir quando o usuário seleciona algo no menu. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar um comando switch. Com o mesmo pós-A, só que agora o meu switch aqui é para decidir o que eu faço, tá? Então, vou ter case 0, case 1. Aí poderia fazer com switch, poderia fazer com if também, tá? Depende do que a gente quer fazer. Case 3. Tá? Bom, aqui no case 2, só para mostrar para vocês, no case 2, tá? Vocês tinham aqui a opção ligar todos, né? Então, vamos aqui. Primeira coisa, deixa eu esconder o código. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos botar 2 LEDs. Um LEDzinho aqui. Bah, onde é que eu boto LED agora, né, cara? O único lugar que sobrou aqui para botar LED. Pode ser aqui, né? Um outro LED. Tá? Precisamos de resistor aqui para os nossos LEDs, né? Então, resistor aqui de 150.
Tudo pull down aqui para simplificar a vida, tá? Não preciso fazer muita frescura, né? 150. Tô montando certo? Não, né? Pull down. Prover. Maravilhoso. Montei aqui meu pull down. E aí vou colocar aqui no pino 12. Aí a gente poderia que identificar o que é LED 0, o que é LED 1, mas sei lá. Esse seria... Bom, vamos botar no 13, então. Tá. Então tá aqui um dos LEDs e o segundo LED a gente vai colocar lá no pino 12, certo? Maravilha. Fantástico. Então montamos os nossos dois LEDs, né? Obviamente tem que fazer tudo aquilo associado a esses LEDs, tá? Então vamos aqui para o código. A gente vai fazer, vamos criar os dois LEDs agora, né? Então, sei lá. Pinos a gente declara tudo junto normalmente. Mas eu acho que eu tô declarando os pinos tudo separado também, então, sei lá. Const byte, pino... Não, pino LED 0 é o 12. Const byte, pino LED 1 é o 3, tá? E aí a gente tem que, obviamente, né, que não fiz nada. E aqui a gente tem que, obviamente, dar os pin modes, né? Mode. Pino LED 0 output. Mode. Ah, vocês poderiam me perguntar, seria uma pergunta muito boa. E os pinos dos botões e do teclado? Gente, não pode dar pin mode. Nem nos pinos do teclado, que são esses daqui, nem nos pinos do botão, tá? Por quê? Porque o pin mode é feito pelas bibliotecas Button e Keypad. Não é você. Se vocês mexerem, vocês podem atrapalhar seriamente a operação da biblioteca, tá? Então, cuidado. Certo? Maravilha. E aí? E aí a gente começa a conseguir brincar, né? Então eu tinha aqui uma opção ligar todos, né? Então vamos fazer o case 2, né? Antes de qualquer coisa, vamos fazer o case 2. Então, se o usuário apertar o botão de selecionar no caso 2, e aí eu poderia, de repente, ter começado com os LEDs aqui desligados, mas eles começam assim, a priori, eu poderia, então, fazer a ação. Qual é a minha ação? Ação é barbada, né? Liga os LEDs. Tá? Então, eu daria o quê? Digital write, pino LED 0, 1, digital write, pino LED 1, liga os dois LEDs. Vamos ver se funciona. Aqui tem um pequeno porém, tá, que eu esqueci de falar para vocês. Bom, na verdade, vamos deixar assim. Talvez por isso que o menu aqui esteja um pouquinho reagindo não tão bem. Não, tá. Suficiente, tá? Vamos ligar os LEDs aqui. Ligar todos, os dois LEDs estão desligados. Vamos ligar e ver se funciona. Opa! Só ligou um LED. É isso? Por que só ligou um LED aqui? Deixa eu ver a brincadeira. Não, na verdade ligou os dois, tá? Aqui tem uma explicação que é esse pino 13. Vocês estão vendo que o LED aqui tá ligado, né? O LED da placa, tá? Quando a gente vai usar esse LED externo aqui, acontece que a placa do Arduino tem uma resistência de proteção. Então, na verdade, aqui no pino 13... Deixa eu ver se eu não fiz. Professor, não é porque o resistor não tá ligado? Ele tá ligado ali no pino embaixo? Não, ele não tá. Muito boa, cara. Obrigado. É exatamente por isso. É o professor dormiu ali no desenho.
Tá, agora vai funcionar. Bom, em suma, vocês viram que liga, né? Só que aí o que que acontece? Olha só o nosso menu. Eu quero mostrar tudo aqui junto, porque olha só o que que está acontecendo com o nosso menu, né? Então, vamos iniciar a simulação de novo. Aí vim aqui, se eu apertar selecionar aqui não está acontecendo nada, né? Que eu não implementei código nenhum, mas se eu for ali para a opção ligar todos, apertar, ligou os LEDs. Só que continua ligar todos, né? E se eu continuar apertando ali, continua a mesma operação. Então, uma malandragem que a gente pode fazer, gente, é usar o contexto de menu, né? O contexto da minha operação. Então, olha só o que, é que eu posso fazer. Nada impede que eu crie coisas como as mensagens do menu. Eu não vou criar todas, porque não é necessário, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Message C. E aí vou dizer que a minha mensagem é, na verdade é melhor fazer isso daqui desta maneira, cara. Eu estou usando um novo tipo de dados que é string, vocês já vão entender. Isso daqui é uma string do Arduino, não é uma string C, tá? Vocês vão ver que facilita a nossa vida. Aí eu vou ter que fazer isso, infelizmente, no setup, tá? Eu poderia fazer isso daqui, ó. Message C igual a todos, tranquilo? Funciona, tá? E aí eu posso, ao invés de estar apresentando isso daqui, eu posso estar apresentando a message C, tranquilo? Maravilha. O que, que eu vou fazer aqui quando o cara clicou na seleção? Eu vou ligar os LEDs, mas eu vou alternar a mensagem. Aqui, na verdade, eu vou usar agora um contexto de estado, tá? Eu tenho que usar uma variável de estado aqui. Deixa eu ver só onde é que eu boto essa variável para ficar mais fácil depois para vocês localizarem. Ainda poderiam ser variáveis do menu, né? Vou colocar assim. Estado dos LEDs. Então, vou colocar aqui assim. Conjunto. Do conjunto. Igual a false. Tá? Indica se ambos estão ou não ligados. Estão ou não ligados. Tá? E aí agora eu vou fazer esse daqui, ó. Vou pegar aqui a minha estrutura do selecionar, e aí agora eu vou botar um if aqui dentro, ó. If, conjunto. Tá? E aí eu vou dizer, ó, se o conjunto for falso, eu tenho que ligar os LEDs, que eles estavam desligados. Tá? Se não, eu vou botar aqui o comentário, tá? Estavam desligados, ligo. Tá? Como é que eu faço isso daqui? A primeira operação que eu vou fazer aqui no selecionar é essa, ó. Conjunto igual a conjunto invertido. Inverto a variável. Beleza. Tá? Aí eu ligo os LEDs, senão eu desligo, né? Beleza. Agora eu tenho como ligar e desligar. Legal, vamos ver se vai funcionar. Vamos ali para a opção C. Vou apertar selecionar, ó. Opa, conjunto igual... Ah, não, desculpe. Minha lógica aqui está invertida daí. Se eu estou invertendo no início, ele vai passar para verdadeiro. Então, vamos lá. A, B, C, pressionei. Ligou os LEDs, né? Se eu apertar de novo, agora eu desligo. Que beleza, né, pessoal? Só que vocês notam que a mensagem do menu tá meio besta, né? Porque mesmo eu apertando na mesma opção ligar, eu consigo desligar, mas a mensagem fica a mesma. Então, o que eu poderia fazer aqui para melhorar a nossa opção? Se eu ligo os LEDs, eu posso trocar a mensagem, né? Então, eu posso dizer que a mensagem em C é C. Antes era ligar todos, isso? Esqueci da mensagem ali. Cadê? Ligar todos. Então, agora eu vou botar desligar todos. Já vou até copiar essa daqui, tá? C. Desligar todos. Tá?
E vou mandar atualizar o menu, né? Atualizar menu igual a true. E quando o cara desligar, eu vou voltar para a mensagem original, né? Ligar todos e vou mandar atualizar o menu. Então, aí eu começo a implementar o quê, gente? Eu começo a implementar ações, né? Atitudes que o meu menu deve tomar em razão da seleção de uma determinada opção. Então, nesse caso aqui, olha ali, viu? Desligar todos. Vocês viram que a mensagem ficou muito grande, né? Ó, então agora desligo todos. Desligou, mas posso mandar ligar de novo. Desligo e ligo. Então, notem que o menu só está trocando a mensagem. Fantástico. O que eu posso fazer agora? Eu posso agora implementar outros níveis, né? O que eu mostrei aqui para vocês? Como implementar uma operação. Implemento uma operação simples a partir do menu, tá? Maravilha. Então, eu fiz toda a operação mantendo um único nível, né? Mais interessante isso, né? Mantém um único nível de menu. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, agora, conseguir fazer 2 níveis de menu. Para eu fazer 2 níveis de menu, eu vou ter que usar o teclado. Na verdade, aqui eu vou mostrar para vocês, no caso 0, como é que eu uso o teclado, tá? E no caso 1, como é que eu implemento 2 níveis. Então, aqui eu vou mostrar o uso do teclado. E aqui, no caso 1, eu vou mostrar segundo nível de menu, tá? E ainda faltou lá o caso 3 ali, que a gente pode escolher o que a gente faz depois, tá? O que eu quero fazer com mostrar o uso do teclado? Eu posso aqui, gente, se o cara selecionou a opção 0, eu posso aqui simplesmente, por exemplo, indicar qual é o tempo que o meu LED deve piscar, tá? Como é que eu vou fazer isso daqui? Permito que o usuário sete o tempo de pisca-pisca, né? Do LED. Perfeito? Vou setar o intervalo lá do meu temporizador, tá? Então, isso daí a gente pode fazer, tá? Eu já tinha deixado pronto toda a leitura do teclado. A questão é como é que a gente usa e apresenta isso para o usuário, tá? Como é que eu aceito que o usuário ingresse ou não ingresse o valor. Então, nessa opção aqui, eu teria que estar exibindo nesse tipo de situação a situação onde eu quero mostrar que efetivamente o usuário deve ingressar um novo valor ou não. Tá? Sem permitir, nesse caso, a navegação no menu. Então, de certa forma, eu vou implementar um segundo nível, mas é um segundo nível que vai ser estático, tá? Que eu não vou apresentar para o usuário nada. Já que no caso do LED, do outro LED, eu vou simplesmente implementar um menuzinho ali indicando liga, desliga. Perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês as diferentes opções, tá? Vamos primeiro para o teclado aqui, que daí eu apresento a rotina para vocês. Essa é uma rotininha onde eu, a partir da leitura do teclado, eu decido se um valor numérico foi ou não foi ingressado. Eu decido se o cara entrou com um número. Esse número pode ser de tantos dígitos quantos dígitos que eu quiser controlar, tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo isso daqui? Isso daqui é o processamento do teclado, é o processamento de uma entrada, e a priori, pessoal, ele não precisaria estar vinculado a nenhuma máquina, ele não deveria estar vinculado a nenhuma máquina. Então, vocês vão ver uma coisa bem curiosa que eu vou fazer aqui, tá? Na verdade, eu vou copiar isso daqui, esse último carinha que eu vou copiar os trechos que é melhor, tá? Isso daqui eu não preciso, porque eu já estou fazendo a leitura antes, né? Mas esse trecho todo aqui eu preciso. Então, if lido, papapá, if novo, aqui, aqui, aqui. Não, vem até aqui sim. Então, vou dar um Ctrl X aqui, tá? Eu vou apagar esse comentário, porque agora eu vou inserir lá no início. Ok? Aqui. Processamento do teclado. Óbvio, aí vocês me diriam, pô, mas Balbino, o teclado é um só. Bom, e aí vocês poderiam ter aqui uma estrutura de decisão indicando qual é o tipo de operação que a gente está fazendo com o teclado, tá? Então, aqui, ó, seria possível processar o teclado de modos diferentes conforme opção do menu, tá?
tá? Eu vou só mostrar a rotina do teclado, depois a gente para, a gente continua na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente tem coisas ainda para conversar, tem bastante coisa, tá? Agora vai começar a acumular algumas coisinhas aí, mas basicamente, se eu considerar, antes de eu continuar aqui com a explicação do teclado, se eu considerar para vocês, por exemplo, o que eu estou pedindo no trabalho, tá, pessoal? LEDs vocês sabem trabalhar, menu eu estou mostrando como é que vocês fazem a construção, botões eu estou mostrando como é que vocês utilizam, keypad eu estou mostrando como é que vocês utilizam, LCD eu estou mostrando como é que vocês utilizam, tá? O que vai ficar faltando aqui? O motor CC e a velocidade do motor. É óbvio que tem outros conteúdos que a gente tem que ver, tá? Mas eu estou primeiro focando nos conteúdos necessários para o trabalho de vocês, tá? Então é justamente isso que eu estou aqui empolgado nesse momento com o nosso menu. Bom, maravilha. Apesar de eu achar que setar aqui velocidade, eu não me lembro se eu pedi lá, mas em suma. Vamos pressupor que sim, tá? Conforme a opção do menu. Como é que eu faria, né? Na verdade, eu vou fazer isso de uma certa maneira, que é o seguinte. Vou criar uma variável aqui. Lembre-se que a gente tem variáveis de controle do menu, né? Então, aqui. Lê teclado A. Perfeito? Então, na verdade, o que seria essa opção aqui, né? Indica se o processamento do teclado deve ser feito na opção A do menu. Perfeito? Na opção A do menu. Então, vou botar aqui, ler teclado A igual a false, tá? E aí, agora, eu vou vincular tudo isso daqui àquela operação. If ler teclado A. E aí, tudo isso daqui eu vou colocar ali para dentro. Eu já vou comentar o que essa rotina faz. Deixa eu identar. Rotina parece mais chatinha. Esse serial aqui eu nem preciso, porque eu vou mostrar no display, tá? Mas ainda assim, eu comento para vocês. Se vocês quiserem ver na serial, também dá para ver. Tá? Precisa. Maravilha. Então, esse carinha aqui, a princípio, é para ser desse if aqui, inicial. Tá. Deixa eu só comentar o que está sendo feito aqui com o teclado, tá? Basicamente, nesse caso aqui do teclado, o que eu estou fazendo? Lembrem-se que lido é um caractere que eu faço a leitura do teclado, é o retorno que me dá aqui, tá? Quando eu leio o tecladinho aqui, duas coisas podem estar acontecendo. Ou existe uma tecla efetivamente sendo pressionada, ou o usuário não clicou em nada. Vocês concordam comigo? Lembrem-se de novo, né, pessoal? Loop está sendo executado milhares de vezes por segundo. Então, eu faço a leitura do teclado milhares de vezes por segundo, ok? Isso tem que estar bem claro para vocês, tá? Então, tudo bem. Fiz uma leitura. Normalmente, o usuário não apertou nada, né? Eventualmente, vai ter uma situação onde eu vou fazer a leitura e o usuário apertou naquele instante que eu fiz a leitura. Fantástico. Aí o que eu vou fazer? Vou ver se o cara... Isso daqui funciona que nem o Unique Press aqui, tá? Se o usuário apertou a tecla 3, eu vou retornar a tecla 3 uma única vez até que o usuário solte a tecla. Tranquilo? Então não tem a possibilidade de eu gerar leituras falsas, tá? Por ler muito rápido. Então, maravilha. Então vai me retornar isso daí. Isso que eu estou fazendo é justamente a verificação, tá? Eu verifico se o valor de lido é diferente de zero. Esse zero aqui poderia ser também escrito como no key, tá? Nada foi retornado, o usuário não fez nada. Então, basicamente, o que eu estou verificando aqui é o usuário apertou algo, pressionou uma tecla. E aí eu estou verificando aqui. Se a tecla pressionada, isso aí foi o Balbinot que decidiu essa tecla, tá? Se a tecla pressionada for aqui o cerquilha, então eu faço um certo processamento. Se não, eu faço o outro. Tranquilo? Tá. Como é que funciona o cerquilha aqui, tá? O cerquilha serve para indicar se eu terminei ou não terminei de entrar um valor. Nesse caso aqui até eu vou ter que alterar a minha rotina. O cerquilha aqui vai servir simplesmente para terminar valor. Ele não vai servir para nada além disso, tá? Então, na prática,
não vai existir aqui esse if novo. Novo vai ser sempre, tá? Não existe isso, tá? Só deixa eu fazer uma modificação aqui, então. Ó, pressiona essa tecla. Pensem nessa tecla como Enter, tá? Pra terminar. Ok? Então, o que a gente faz? Quando ele pressiona essa tecla, eu faço a conversão, tá? Se for novo. Se não, eu não faço nada. Tá? Maravilha. Se for novo... Não, eu posso usar essa variável, posso manter isso aqui, não preciso fazer nada, tá? Então, quando ele aperta essa tecla e está na posição novo, eu estou indicando que ele está entrando um número, tá? Novo igual a false. Para eu iniciar um novo número, eu tenho que só fazer uma modificação aqui. Mas tudo bem, deixa eu explicar aqui então. O cara pressionou essa tecla, tá? Quando ele pressionou essa tecla, significa que ele terminou de entrar o valor. Então, eu não preciso fazer essa verificação desse jeito aqui não, tá? Então, imaginem assim, eu vou apresentar lá no meu LCD. Entre um valor entre 0 e, sei lá, 9.999. O número pode ser qualquer, tá? Mas eu vou apresentar lá no meu LCD. Entre um valor entre 0 e 9.999. E aí eu quero que o usuário digite o valor. Vocês vão entender já como é que vai ser apresentado, tá? Mas quando ele pressionar o cerquilho, eu quero que ele indique, ó, terminei de entrar o valor. Agora é contigo. Então, maravilha. Terminou de entrar o valor. Quando eu termino de entrar o valor, eu faço uma conversão para o inteiro, tá? Então, para fazer essa conversão para o inteiro, vocês vão entender o que vai acontecer, tá? Quando eu começo a apresentar um número, eu apresento esse símbolo aqui, que é os underlines, né? Ou seja, os símbolozinhos indicando os caracteres que ele poderia preencher. Nesse caso, se a gente quer de 0 a 9.999, a gente precisa só 4 posições, né? Corresponde a uma string de 5 posições. Lembre-se que toda string tem que ter uma posição a mais. 1, 2, 3, 4. 4 posições, perfeito? Maravilha. Então, o que eu faço ali? Ó? Terminou de entrar o valor, primeiro eu verifico se existe ainda aquele símbolo. Se existe aquele símbolo, eu troco para um 0, porque se eu botar, digamos assim, o usuário apertou 123 e eu ficar underline 1, 2, 3, eu não consigo converter isso daí para um inteiro, tá? Vai dar erro. Então, o que eu faço? O que eu transformo esse meu número? Eu transformo essa minha string, em vez de ser underline 1, 2, 3, eu transformo em 0, 1, 2, 3, que daí eu consigo converter para um inteiro. Como é que eu converto para inteiro? Eu uso essa funçãozinha do C, chamada função atoy, tá? Vocês poderiam verificar aqui. C atoy. Que é uma função que converte uma string para um número inteiro, que é o que eu quero obter. Tá? Então, eu estou usando o teclado para entrar um determinado valor. Fantástico, tá? A função atoy, ela está dentro da biblioteca, vocês vão ver, vou puxar de memória aqui, da biblioteca ctype, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar. Não, ela está na stdlib, é a outra que está na ctype, desculpe. Tá? Mas, em suma, essas funções, por isso que tem aquelas duas bibliotecas lá, por causa dessas funções que eu uso do teclado, tá? Converto para o inteiro e aqui eu só estou mostrando na serial. Isso daqui seria completamente desnecessário, né, pessoal? Eu poderia não mostrar em lugar nenhum isso daqui. Uma maravilha. Mostrei na serial, tá? E aí, em seguida, para um novo valor ser ingressado, eu reinicio a minha variável, tá? Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, valores. Tá? Reinicio a variável valor do tempo. Essa função str ncpy, essa sim está dentro da biblioteca string, que é uma biblioteca que a gente tem lá em cima, tá? Que eu vou pedir para vocês darem uma olhada justamente, na verdade está pedido no texto ali referente ao uso de bibliotecas, tá? Aquele texto que está lá na semana 7, que eu espero que vocês já estejam lendo. Tá? Trabalhando com bibliotecas aqui, eu comento justamente da Atoy, entre outros, tá? Esse código está todo comentado aqui, tá, gurizada? Eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho mais hoje, tá? Vou pedir desculpas, mas só para acabar aqui o teclado. Então, maravilha, né? Então, se o cara terminou, eu faço isso. Se o cara não terminou, tá? Eu não preciso desse novo aqui mais.
Então, na verdade, eu posso eliminar esse else. Tá? Esse novo aqui eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Esse cara aqui agora eu só tenho que cuidar. A abertura vem daqui e esse vem daqui. Tá, fantástico. Tá certinho? Não. Não usei aqui. If lido diferente 0, não. Então, só um segundinho aqui que eu tenho que contar. Abre e fecha aqui, tá? Abriu aqui, tem duas aberturas. Esse if aqui termina aqui. Ok, o que é o importante de estar o código bem indentado, né? Não está mal indentado, eu não consigo ler, ó. Agora eu consigo. Esse if está terminando ali, tá? Maravilha. E isso daqui não existe mais, tá? Então tá bom. Se o cara não apertou a tecla aqui, eu vou botar um else. E vou tirar esse cara aqui. E aí eu faço esse testezinho. A tecla que foi pressionada, que está dentro da variável lead, dentro da variável lido, perdão, corresponde a um dígito, ou seja, o cara não apertou o A, o B, o C, o D, o asterisco. Se corresponde a um dígito, eu rotaciono a entrada e jogo isso dentro dessa string valor temp, tá bom? E aí imprimiria na serial, que eu vou apagar isso daqui da serial. Não me importa nesse momento estar imprimindo na serial, tá? Tudo aqui vocês poderiam mandar para serial, gente, se vocês estão fazendo debug, tá? No momento eu não estou debugando, eu já sei que essa rotina, de repente eu vou ter que botar tudo de volta, né? De repente eu me arrependo, tá? No momento eu não estou debugando, o que me indica que eu consigo, então, fazer isso. Então, tá aqui este if, fantástico. O lido tá aqui. Maravilha, e o teclado tá ali. Tá? Então agora ficou certinho, tá? Acredito que sim. Tá, esse daqui. Por isso que é importante identar código, né, gente? Pra gente conseguir visualmente identificar, tá certo, tá? Maravilha. Tá, tô fazendo a leitura do teclado se o usuário me indicou que ele quer fazer aquela leitura. Quando que ele me indica isso, né? Quando ele aperta aqui, vamos dizer aqui no caso do caso 0, que era justamente, né? Qual era o caso 0? Setar LED 0, que é a opção A, tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui é isso daqui, ó. Como é que é? A variável lá que autoriza a leitura do teclado, lê teclado A, né? Então, vou indicar lê teclado A igual a true. Indico que teclado pode ser lido. Que lindo, né? Lê teclado A igual a true, tá? Maravilha. O que eu tenho que fazer aqui ainda, tá? Eu tenho que criar alguma opção que me permita mostrar o que eu espero do usuário no menu. Isso daí pode ser feito de várias maneiras, tá, gente? Vocês vão achar interessante o que eu vou fazer agora, porque o que eu vou fazer agora é, de certa forma, desabilitar a navegação no menu até que o usuário entre um valor, tá? Então, isso eu vou fazer através de duas variáveis. Primeira variável que eu vou fazer é para exibir, né? Digo para exibir a leitura do teclado. Como é que eu faço isso? Vou setar um valor especial aqui na nossa máquina do menu, tá? Então, vou indicar aqui, pós A igual a, sei lá, vocês podem criar aqui um valor qualquer, tá? Eu vou criar aqui um valor 20 mil, certo? E digo para não permitir navegação no menu. Eu vou botar aqui, né? Não sei como é que eu chamo isso daqui, né? Permite navegar. False. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar essa variável lá, né? Então, vamos criar essa variável lá no nosso menu. Tá? E agora, aquela operação que eu faço dos meus botões ali, adivinha só o que eu vou fazer? Eu só vou fazer essa operação aqui dos meus botões, né? Se eu puder navegar. Ok? Então, aqui, if permite navegar.
Tá? Beleza. Se não permitir navegar, eu não mexo no meu menu, tá? Então, aqui, o que a gente fez? Aqui travei a navegação do menu e joguei agora num caso específico lá, maluco, né? Então, vamos vir aqui para a posição, para o case agora 20 mil, né? Case 20 mil. Vocês vão ver que é virtualmente a mesma coisa. E atualizar menu. Só que agora eu vou botar aqui na linha 0, ó. É a mensagem que eu vou escrever. Eu vou escrever assim, ó. Bom, poderíamos manter as 16 linhas, a limpeza, né? Nesse caso aqui, como eu vou limpar as duas linhas, eu posso fazer um clear em tudo, tá, gurizada? Então, vou dar aqui um display.clear. Limpando o display inteiro, tá? E aqui eu vou botar uma mensagenzinha, ó. Display.print entre um valor de 0. Ah, não dá para ser isso daí, né? Tem que ser 16 caracteres, cara. Nem sei, valor 0 a 9. Vamos ver que vamos torcer que isso tenha 16 caracteres, tá? E aqui na linha 1 eu não faço nada. Maravilha. Valor de 0 a 9.999, tá? Então eu fico mostrando isso daqui no display, tá? Porque daí eu não mostro mais nenhuma opção, né? Eu travei a navegação e não mostro mais nada. Poderia fazer isso daqui, poderia fazer isso lá na leitura do teclado, tá? Preferi deixar aqui. Agora, cada vez que o usuário pressionar alguma coisa no meu teclado, o que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar o que ele está pressionando, né? Eu tenho que mostrar aquilo que ele está ingressando. Então, o que eu vou fazer aqui? Display.setCursor. Só que agora eu vou botar na linha 1. E adivinha o que eu vou mostrar? O valor temp. Que é o valor que o cara está digitando, tá? Tá faltando aqui ainda um processamento do menu de quando o usuário pressiona e indica que o valor foi ingressado, eu retorno o menu para a operação normal. Ó. Então, retorno menu a sua operação. Vocês estão vendo que o código está ficando grande, tá? Então, vamos lá. Permite navegar, volta a ser true. E aí eu vou botar aqui a posição A, era o caso 0, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Quando está no caso 0, eu indico que ele pode ler o teclado. Mando mostrar uma mensagem lá fixa, né? Tem que mandar atualizar o menu aqui, né? Faltou isso. Única vez, desculpe. Menu true. Tá. Desabilita a navegação e fica esperando a leitura do teclado. Tá? Quando o cara termina de entrar o valor, retorna o menu para operação, indicando que permite navegar igual a true, voltando para a posição original e dizendo que ler teclado A não precisa mais ser executado, né? E a gente acabou de ingressar com o valor. Ler teclado A igual a falso. Tem uma chance razoável de eu ter cometido algum erro com variável, então vamos ver aqui o que ele vai me chiar. Tá? Valor tempo não foi declarado nesse scope. Valor tempo ou valor temp? Linha 29. Não é possível, não. Linha 1509, desculpe. Não é valor tempo, é valor temp mesmo. O cara tem razão. Então esse erro já foi. Set cursor. Não é set cursor, né? É print. Também tem razão. Atualiza menu é atualizar. Qual é a linha? 1533. Eu tenho um problema com essa. Mas não é 1500, é aqui, ó. Vem antes, na verdade, eu tenho um problema com o nome dessa variável. Tá? Tudo errinho com o nome de variável. Então, maravilha, ó. Tá funcionando tudo? Tá, ó. Deixa eu esconder o código. Olha aqui.
Tá funcionando a navegação, funciona o liga, né? E o desliga, beleza? Vamos lá para o A agora. Ó. Agora eu vou apertar no A. Valor de 0 a 9.999. Vocês notaram uma coisa aqui que eu já não gostei. Não apareceu aqui onde eu vou digitar, mas eu vou testar aqui a digitação só para ver se vai aparecer o número. Vamos ver. Estão vendo ali, ó, não está aparecendo o número. Alguma coisa eu mexi na rotina, ele não ficou legal, tá? Não, agora apareceu um monte de bobagem, tá? Ok? Então, justamente eu tenho que mexer naquela minha rotininha ali de processamento. Tava pronta, né? Eu mexi é para dar uma caca, tá mesmo? Bom, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer tá aqui, ó. Quando eu for mostrar o valor que eu quero entrar, e aí eu vou fazer até diferente. Não vou criar esse caso 20 mil aqui, tá? Vou fazer só a limpeza direto ali. E aqui, direto no processamento da opção, eu vou iniciar tudo. Fica melhor. Inicia o display. Aí para essa opção. Vou botar isso daqui. Tá? Preciso desse atualizar menu, porque eu não vou mais mandar atualizar, não vou fazer nada disso daqui, na verdade. E eu vou simplesmente mostrar o valor inicialmente para que você consiga enxergar ele. Aqui. Aí vai ficar mais bonitinha na exibição lá, tá? Certo. Perfeito. O que tá faltando aqui? O que eu fiz de bobagem? Vamos lá. Se é para ler o teclado, e é para ler o teclado porque eu mandei ler o teclado, e se o caractere for um caractere válido diferente do cerquilha, eu vou fazer essa rotação. 2, 3, 4, lida. Ah, eu já sei o que eu fiz aqui. Eu não tenho 5 caracteres, né? Então, de 0 para 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, e o 3 é o lido. É que eu troquei o tamanho. Lembre-se que nesse caso aqui, eu estou só entrando o valor de até 4 dígitos, tá? Tá aí a minha caquinha. E realmente estava dando problema mesmo. Ah, então tá ali, setar LED 0, né? Eu acho que eu apaguei o case 20 mil lá. Vamos ver se eu apaguei. Não preciso mais dele. Bom, vou apagar aqui antes de qualquer coisa, antes de esquecer. Senão isso daqui vai ficar pro resto da vida, tá? Era uma opção para fazer, mas tem como fazer mais simples. E aí, então, aqui vou apertar para selecionar e vocês vão ver que vai ficar... Opa, desculpe. Apertei o botão de navegação. Ó, valores... Vocês viram ali que aparece agora os 4 underlines indicando que eu quero um valor com 4 dígitos. E aí, justamente, é para funcionar, né? Vamos ver, ó. 9, 8, 5, 7, estão vendo? E olha que bonito, ó, gente. Estão vendo que ele vai rotacionando o valor? Não é assim que funciona normalmente as máquinas e as DHMs que vocês trabalham? Então, eu poderia vir aqui, né, setar o valor para 1000, tá? E aí, o que eu faço? Eu tenho que apertar o cerquilha. Vocês vão ver que quando eu apertar o cerquilha, ele vai voltar para a mensagem lá normal do nosso menu, tá? Talvez com uma... Opa, ou devia, pelo menos. Talvez com uma pequena sacanagem aqui que eu esqueci. Que é mandar atualizar o menu, né? Então, permiti navegar, setei a posição para 0, mas eu não mandei atualizar. Atualizar. Menu. True, e eu tenho que apagar aquela linha lá de cima, tá? Senão vai ficar sempre aparecendo aquela linha chata lá. Eu vou apagar a linha. Tem como fazer isso de outras maneiras também. Bom, o fato é o seguinte, o nosso código vai ficando tão grande que chega um momento... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apesar de eu estar mostrando um caso mais complexo aqui para vocês, eu vou montar um menu inteiro, tá? Chega um momento onde vocês vão começar a querer jogar esse tipo de coisa para função, tá? Ah, ler teclado na opção A, vai virar uma função.
Processar o caso 0 virou uma função. Processar o caso 1 virou uma função. Processar o caso 2 virou uma função. Porque senão o código aqui da função loop, processar menu virou uma função, né? Ou atualizar menu virou uma função. E senão vocês vão começar a ficar com o loop aqui muito grande, tá? Mas agora vocês vão ver que tá funcionando ali tudinho. Então, setar LED 0, vou apertar aqui. Vou botar aqui 8, 8, 8. Vou apertar o cerquilha. Ó, voltou para o nosso menu normal, voltou a nossa navegação. E aí vocês poderiam perguntar, tá, e o valor que eu configurei está onde? O valor que vocês configuraram vai ficar dentro dessa variável aqui, ó, variável valor. Perfeito? Se eu precisasse processar valores diferentes usando o mesmo teclado, eu replicaria essa rotina, tá, pessoal? Só que aí usando variáveis diferentes recebendo valor retorno, né? Esse daqui seria, em vez de eu chamar de valor aqui, eu poderia chamar valor do LED A, valor do LED B, valor do LED C, entenderam? E eu teria rotinas aqui do tipo if lê teclado A, copiaria essa rotina e criaria uma rotina if lê teclado na opção D, if lê teclado, dependendo do contexto de operação onde eu quero fazer a leitura de um valor numérico. Tranquilo? Sei que é bem complexo, mas vamos lá. Por favor, dúvidas? Vocês devem ter um monte nessa altura do campeonato. Dúvidas? Tem que ler o código com mais calma? Ou ficou com um monte de dúvida agora? Eu acho que agora tem que fazer para surgir a dúvida, né, professor? Só olhando. Eu também acho. Sugestão. Beleza, gente. Mantenham aberto aí até o microfone. Vocês entenderam que o que eu quis fazer aqui é a construção de um menuzinho básico, tá? Onde eu conseguisse executar direto uma opção que o cara selecionou, simples, né? Liga e desliga alguma coisa, tá? Mexendo ali na mensagem do menu. E uma opção mais complexa, né? Onde eu indiquei através de uma variável que algum processamento devia ser feito. A variável que indicou que esse processamento devia ser feito, no caso, era ler teclado. Tá? Ler teclado A, perfeito? E aí eu fiz uma leitura do teclado. E aí eu tenho uma rotina aqui que, de novo, tá? Naquele textinho aqui das bibliotecas, eu explico essa rotina, tá, pessoal? Então, vocês também não se apavorem. Até deixa eu ver onde é que tá isso daí, tá? Só para mostrar ali para vocês. Tudo isso que eu tô falando do teclado tá explicado ali também, tá? Ó, se vocês forem ver aqui, tem exatamente essa rotininha ali que eu criei para vocês, tá? Tá aqui e eu explico ela, né? O que que funciona, o que que não funciona, tá? Então, por favor, leiam. Não sei se a explicação tá muito decente. Se não tiver muito decente, por favor, eu agora lendo aqui, eu acho que não expliquei tanto, tá? Vocês me peçam que eu atualizo lá o texto. Aí é normal, porque eu tô fazendo várias coisas. Assistir a aula umas 3, 4 vezes para gravar bem. Oi? Assistir a aula umas 3, 4 vezes é uma boa. Por sorte, a aula é gravada, né, cara? Sim. Gente, o que eu vou fazer na nossa próxima aula? Tá, a gente tem aqui, então vamos lá, só resumindo. Temos botão, temos LED. Temos agora um display. O display é o menor dos problemas. Não sei se vocês notaram que o display é barbadinha. Sim. É set cursor e print, tá? E temos o teclado. O teclado é uma das coisas mais chatas de trabalhar, porque a gente está pressupondo que o usuário está ingressando dados e eu tenho que fazer o ingresso de dados sem travar o restante. Então, vocês notem que essa minha rotina aqui executa milhares de vezes por segundo e não trava nada. Entendeu? Sim. Então, eu continuo mantendo aquela linha, tá? De novo, eu posso replicar ela e fazer isso daí várias vezes para várias opções. A gente tenta fazer isso na aula que vem. Na aula que vem, até deixa eu me situar aqui para não mentir para vocês. Na aula que vem, eu vou tentar... A gente vai continuar isso daqui, não se apavorem, tá? Eu vou continuar fazendo isso daqui. Só que na aula que vem, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente faz o acionamento de um motor. Tranquilo? Então, se vocês olharem lá no nosso programa, sim, eu vou fazer uma inversão, tá? Eu vou mostrar o acionamento de motor CC com ponte H, que é uma coisa, graças a Deus, essa é simples, tá? E aí a gente vai aproveitar e vai mexer no nosso menu. Então, o que eu vou fazer ali, gurizada? Eu vou substituir aqueles 2 LEDs ali por um motor. Um motor. Uhum. Beleza? Basicamente. Talvez eu precise de pino, tá? Se eu precisar de pino... E aí vocês vão ver que é uma mudança relativamente simples. Ao invés de eu usar os 2 push buttons aqui para navegar no menu, eu vou usar a tecla A e a tecla B, entendeu? Para cima, para baixo. Basicamente. Você economiza a entrada. Eu economizo 2 pinos, pelo menos. Aí eu fico com 4 pinos. Para o motor, eu preciso de 2 pinos. Eu acho que não vou precisar, tá?
Pro motor, pro motor eu preciso de 3 pinos, eu vou precisar de 1 pino, tá? Eu preciso de 2 pinos para controlar o sentido de rotação e 1 pino para controlar a velocidade. Aí a gente vai usar essa entrada aqui de dados, mas em suma, a gente vai continuar aqui trabalhando um pouquinho mais com o menu na aula que vem e só começamos a conversar do motor, tá? E não depois dá disso... no menu, aperta uma vez, gira para um lado, aperta Isso, exatamente, cara. Vai ter uma opção lá do menu, sei lá, opção no menu, setar velocidade, opção 2 do menu, giro à direita, giro à esquerda, entendeu? A gente vai trocar só os valores aqui das opções, tá? Que para mim, LED e motor, vocês vão ver que para vocês também, tá? Aí tu vai me perguntar qual vai ser a diferença do LED pro motor? O circuito. Sim. Porque tu vai dar digital write igual. Exatamente o mesmo comando. Tu vai dar um digital write para ligar, para trocar o sentido, exatamente a mesma coisa. Não tem nenhuma mudança.